Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar de uma parábola que se encontra no meio do discurso final de Jesus, no capítulo 25, versículos 14 a 30 do Evangelho de Mateus. Jesus vinha comparando o reino de Deus com diferentes realidades. Nesta passagem do Evangelho, o contexto é de um patrão com seus empregados. O patrão parte para um outro país e deixa dinheiro aos servos para que façam investimentos com ele. A unidade de dinheiro que está sendo descrita aqui, um talento, era na verdade uma grande quantidade. Não sabemos exatamente o quanto, porque seria diferente se fosse um talento de prata ou um talento de ouro, sendo este último o mais valioso de todos. De qualquer modo, os estudiosos apontam que um talento de prata valia cerca de 15 a 20 anos de salário diário. Portanto, isso é muito dinheiro, mesmo para quem recebe apenas um talento. Na parábola, o patrão deixa 5 talentos para um empregado, 2 para outro e 1 para um terceiro. Deixa a cada um de acordo com a sua habilidade. Essa é a primeira dica de que aqui está acontecendo algo mais do que apenas a história sobre como investir um dinheiro. Jesus está falando dele mesmo ou do Pai como sendo aquele patrão, aquele mestre, aquele empregador. Concede presentes a nós, seus servos, mas não de uma maneira igual. Os talentos não são dados igualmente, mas a cada pessoa de acordo com a sua capacidade. Quando dizemos que alguém é talentoso, estamos usando essa antiga unidade monetária judaica ou greco-romana para falar sobre os dons inatos de alguém. Uma pessoa é mais talentosa do que outra na música, por exemplo. Já outra pessoa pode ser mais talentosa em matemática e assim por diante. Portanto, esse mestre está distribuindo o seu dinheiro aos empregados, supondo que enquanto ele estiver fora, irão investir bem e ele obterá retorno quando voltar. Mas o que acontece? O mestre volta depois de muito tempo, como está no versículo 19, para acertar essas contas. O primeiro empregado dobrou o investimento. O que o mestre diz a ele? Muito bem, entra na alegria do teu Senhor. Aqui há outra pista de que esta não é apenas uma história sobre investimentos. Essa ideia de entrar na alegria do Senhor é uma figura para entrar na alegria do reino de Deus. Um dos aspectos essenciais do céu, ao lado da vida eterna, é ser feliz para sempre. É a felicidade. Para se ter uma ideia, é possível nós pensarmos em algum momento da vida em que fomos muito, muito felizes, verdadeiramente felizes. E então multiplicar infinitamente essa felicidade. Assim é o reino do céu, e este é o convite do Senhor a todos. O terceiro empregado, contudo, não faz o mesmo que os outros. Enquanto o primeiro e o segundo duplicam o que receberam, o terceiro, quando o patrão volta, não só não duplicou, não só aumentou aquilo que recebera, mas ainda acusa o patrão de ser um homem duro, que semeia o que não colheu, que exige o que não deu. Ainda insulta o patrão. Ele não confia nesse empregador e só lhe devolve exatamente o que lhe fora dado por ele. Ora, se o empregador deu ao empregado um talento, correspondente a de 15 a 20 anos de salários, cerca de uns 5 milhões de reais, ele é um homem muito generoso. E o empregado não devia ter medo dele, nem achar que ele colhia o que não semeava, o que seria até furtar, nem pensar que ele era um homem duro ou egoísta. Deu aquele imenso valor para que o empregado investisse como quisesse. Esse servo tinha uma visão errada do patrão. Não reconhecia a generosidade dele. Esta é uma pista de como o pecado distorce o nosso entendimento sobre Deus. Aqui podemos inclusive lembrar de Adão e Eva. Depois de terem pecado, passaram a ter medo de Deus e se esconderam dele. Já não viam Deus como o Pai generoso que lhes dera tudo, a vida, a administração de todo o mundo.
Sua ideia de Deus mudou depois do pecado e eles passaram a ver Deus como um tirano, pronto para pegá-los numa falha, para tirar-lhes o que tinham, alguém que deviam temer. O terceiro empregado está com medo, ansioso, depreciando irracionalmente o empregador. Tudo o que existe vem de Deus e lhe pertence. Mesmo quando lhe damos algo, estamos simplesmente devolvendo daquilo que já recebemos de sua bondade e de seu amor. Quando o terceiro empregado revela que não investiu o talento que recebera, ouve do empregador que é um servo mau e preguiçoso e que, se não queria trabalhar, pelo menos poderia ter colocado o dinheiro no banco, de modo que renderia algo. Esse empregado recebeu o dom, recebeu o presente, tinha o talento e nada faz com ele. O empregador não diz que ele é um adúltero, um ladrão, um assassino. O pecado desse empregado não é uma ação, é uma omissão. E então o patrão manda tirar dele o talento e dar ao outro que já tinha 10 talentos. O que isso significa? Jesus não está falando de dinheiro, obviamente, mas de dons espirituais. E aqui está o núcleo da parábola. A quem tem será dado mais, e a quem não tem, até o que tem será tirado. E essa pessoa irá para a escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa expressão, no mundo judaico, significava ficar separado de Deus por toda a eternidade. Jesus sempre usa esta imagem de choro e ranger de dentes para descrever o sofrimento de ser separado de Deus para sempre. Na parábola de hoje, portanto, ele está explicando que os pecados de omissão têm, sim, consequências espirituais. Não usar os dons recebidos de Deus, não produzir frutos, é por si mesmo um pecado. E é um daqueles pecados que chamamos capital. Chamamos assim porque ele dá origem a muitos outros. É cabeça para muitos outros. E esse pecado deste terceiro empregado é o pecado da preguiça, que nós cometemos quando não agimos ali onde deveríamos agir. Não pomos em prática os dons recebidos justamente para utilizá-los para o bem de todos. É isso que equivale ao investimento de que fala a parábola. Jesus usa essa parábola para exortar os seus discípulos e seguidores a serem diligentes. E a diligência é a virtude oposta ao vício da preguiça. Precisamos trabalhar não apenas com o trabalho físico, mas também espiritual. Produzir frutos. São João Crisóstomo, um dos padres da igreja lá dos primeiros tempos, comenta essa parábola e explica que os juros significam as boas obras. No reino espiritual, todos recebem dons espirituais. Se não os usam nem multiplicam, cometem o pecado de omissão. E esses dons lhes serão tirados, diz São João Crisóstomo, e dados a outros que os multiplicarão. Assim como aconteceu com os judeus da antiga aliança, a nova aliança foi dada à igreja que Jesus instituiu e que substituiu aqueles que tinham se omitido. Trazendo este evangelho para a nossa vida hoje, cada um pode se perguntar quais os talentos que Deus lhe deu e o que está fazendo com eles. Como está frutificando? Se está sendo diligente em cultivá-los. Pode ser um dom de ensinar, ou de pregar, ou de servir, dons que Paulo cita na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Se sou casado ou casada, como estou cultivando as virtudes desse meu estado de vida? Virtudes da fidelidade, do amor total, do cuidado e atenção para com o meu cônjuge? Como está a minha generosidade para com os necessitados? A doação, a esmola, é parte essencial da vida espiritual. É dar do que é nosso a quem não tem, a quem é menos favorecido do que nós. É sinal de amor. Por esses meios, cultivaremos a beleza interior do amor a Deus e da reverência a Ele. E isso é o começo da sabedoria. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal
e acione o sininho para receber notificações de novas postagens.